só para eu entender. Tem gente dizendo que a Jovem Pan virou de esquerda. É sério mesmo isso? Vocês poderiam me contextualizar, por favor? Porque eu acho isso tão grotesco, mas tão grotesco que eu quero entender um pouco. O que vocês estão vendo aí que está acontecendo? Nós viramos de esquerda, é isso mesmo, Felipe? Olha, na verdade, eu quero aproveitar a ocasião, né, desse editorial incrível que o Roberto Araújo acabou de fazer. Vocês sabem de uma coisa, pessoal? Eu acho que a pior atitude de um ser humano, talvez a pior prova do caráter dele, é quando ele cospe exatamente no prato onde ele comeu, né? E da forma como ele navegou, talvez para chegar até onde ele acha, né, que ele coloca ou ele forma a opinião diante de alguns veículos por onde ele passa ou ele passou, né? Me admira muito, e eu quero falar em um caso específico do tal Fernando Oliveira, né, mais conhecido como Fefito, né? Passou por aqui pela Jovem Pan, na qual, inclusive, quando ele entrou, ele já sabia que era uma emissora conservadora, né? E por aqui ele navegou durante muitos anos, mas muitos anos, fazendo inclusive o bom pé de meia também e colaborando para a subsistência do jornalista, que veio simplesmente com essa matéria e essa nota imbecil que ele colocou, com a eleição de Lula, a Jovem Pan prepara a guinada editorial e ajusta time. Sabe de uma coisa? Eu acho que a pior consequência para isso é quando você realmente você vai por um caminho extremamente partidário, mostrando realmente que você pode ou que você tem o poder da caneta, talvez para tentar influenciar algum telespectador ou leitor, seja da forma que for e da forma mais subterrânea e sibilina que alguém possa manter e conquistar alguma audiência, nem que seja favorável, junto com aquela corja que orbita ao redor. Também nós sabemos exatamente do que nós estamos falando. A Jovem Pan, como eu disse ontem, num vídeo que eu fiz, inclusive postei na minha rede social, ela fez 80 anos de idade, ok? É a mesma coisa eu chegar pro meu pai aos 85 anos e falar pro meu pai, pai, agora é muito bacana você sair pelado na rua. Você acha que meu pai vai entender? Você acha que ele tem condições de simplesmente chegar e acatar os novos, ou esse Brasil, ou essa questão um pouco mais moderna, diante de todos os acontecimentos que a gente tem visto? Então eu acho muito feio o seu Fefito, porque a gente sabe que aqui por trás da sua matéria existem interesses na qual o senhor também tinha um programa numa televisão que era completamente linkada ao PT, aonde você recebia e colocou inclusive um programa com um editorial completamente capenga. Essa é a grande verdade, tá certo? Então eu acho que está na hora, simplesmente, de vocês, telespectadores da Jovem Pan, começarem a analisar e não simplesmente atacar nós, que estamos fazendo o nosso trabalho, desenvolvendo e sim, levando a informação para vocês todos os dias, né? Por quê? Porque agora mudou, porque ninguém mudou e ninguém vai mudar. A única coisa é que o pau que bate em Chico bate em Francisco. Estamos trazendo o final, a questão e o segmento das próprias eleições. E trazendo para vocês os resultados de tudo isso que está acontecendo. Agora eu acho que cabe a vocês tomarem a decisão íntegra e simplesmente olhar e avaliar o que está acontecendo. Ou vocês vão comprar também o barulho dessa imprensa esquerdista, nojenta, que simplesmente chega e declara e defeca na cara de todo mundo, simplesmente para que vocês acatem tudo isso que está acontecendo. Me desculpem o desabafo, mas eu não poderia passar hoje com esses ataques idiotas, com tudo isso que está acontecendo, simplesmente por quê? Porque tem uma linha editorial mais conservadora e agora o outro lado está querendo inserir na gente uma questão extremamente esquerdista? Faça-me o favor, é só vocês perceberem e entenderem o que está acontecendo. Olha só, gente, eu tenho um amigo que falava o seguinte: para você saber a qualidade do jornalismo, você procure ler uma matéria ou sobre um assunto que você conhece, ou quando você é objeto da matéria. E aí você descobre que os jornais são máquinas de mentira, máquinas de construção de narrativa. Você vê essa história absolutamente sem pé nem cabeça. A PAN virou, e a gente tenta explicar que a PAN não virou. De onde é que vem isso? Vem da concorrência. E às vezes eu peço ao público, porque eu admiro muito a inteligência do público. Eu acho que o público, com o tempo, ele percebe as coisas. Mas muita gente caiu nessa narrativa. Eu dei esporro em alguns amigos. Falei, pô, vocês estão malucos? Vocês estão achando que a PAN mudou? O que vocês acham que eu estou fazendo aqui? Olha os comentaristas. Claro, a gente perdeu talentos, como empresas perdem talentos em vários momentos, e também construímos e ganhamos outros, perdemos talentos, perdemos alguns que não eram tão talentos assim, mas isso faz parte, empresas perdem funcionários. Pensa agora, nós temos aqui nessa bancada, olha as posições do Felipe, olha as posições da Zoe, você tem a Turma do Pânico daqui a pouco, você tem Marco Antônio, Constantino, Serrão, Ana Paula, Mota,
Zé Maria, Alexandre Garcia, o cara que talvez seja o maior ícone do jornalismo hoje em dia. Tem a gente trouxe o Fernão Mesquita. Eu estou absolutamente impressionado com a profundidade dos comentários do Fernão Mesquita. Nós temos Salles, Ana Paula Henkel, minha querida Ana Paula Henkel. É todo mundo de esquerda agora, todas essas pessoas viraram de esquerda. As pessoas não têm assistido o Morning Show. Mudou alguma coisa no conteúdo dos comentários que eu tenho feito no Morning Show? As pessoas no chat ficam assim, eu não acredito que o Paulo está falando isso, eu não acredito que o Paulo está falando isso, eu não acredito que o Paulo está falando isso. Daqui a pouco ele vai ser demitido, daqui a pouco ele vai ser demitido. E, no entanto, a PAN me pede para eu fazer mais programas. Eu não faço mais programas porque eu não tenho tempo, porque eu sou um ser humano e estou ficando exausto. Mas o espaço só aumentou. Então, eu sei que nós estamos num momento de histeria, onde claro, a emissora foi censurada. Claro, nós tivemos que, um monte de coisa a gente teve que deixar de falar, mas não por orientação da emissora. Por orientação legal, por determinação dos nossos tiranos. Nós não vivemos mais no Brasil, e vamos falar bastante sobre isso no programa de hoje, nós não vivemos mais num Estado democrático com liberdade de expressão. Isso vem paulatinamente acontecendo e chegou ao ápice agora, recentemente. Mas por parte da emissora, respeita a lei. Eu consigo fazer os comentários que eu faço porque eu ando sempre dentro da lei. Às vezes eu bato ali no fio ando um pouco no fio da navalha, mas ando sempre dentro do limite, não só da lei, mas dos novos decretos das nossas autoridades ditatoriais. Mas a emissora, gente, pelo amor de Deus, vocês vão cair na pilha. Aí é um atestado de falta de inteligência de quem cai na pilha de UOL. Agora, fiquem tranquilos, não há outra emissora no Brasil que dê espaço para tantos comentários diversos, porque a PAN não é bolsonarista, nunca foi, é uma emissora diversa. Não há emissora que dê tanto espaço para comentários diversos e não há outra emissora que tenha tantos talentos e diversidade quanto nós temos aqui. O que está acontecendo não só na Jovem Pan, como no cenário político. E eu entendo o sentimento das pessoas. As pessoas estão indignadas, as pessoas estão cansadas de serem feitas de palhaço aí pelo cenário político, porque ninguém esperava aí esse resultado da eleição. Então eu entendo realmente o sentimento dessas pessoas. E quando você está indignado, quando você está triste, você quer descontar em alguém. E aí a mídia suja está fazendo essa manipulação. E as pessoas, elas às vezes querem acreditar nisso, porque elas querem achar um culpado. Sim. Elas querem achar alguém para descarregar aí a sua indignação. Então eu falo para vocês e faço essa pergunta: qual emissora na TV brasileira, esses veículos de comunicação, UOL, Folha de São Paulo, Globo News, CNN, Band, qual desses veículos tem contraponto? Eu quero que vocês façam essa reflexão em casa e me falem, de verdade, senta no sofá e se pergunta: qual desses veículos de comunicação tem contraponto? Vocês já sabem a resposta e eu posso dar a resposta para vocês: nenhum. Sim. Todos esses veículos de comunicação só têm esquerdistas. E eles estão jogando sujo contra a Jovem Pan para a Jovem Pan seguir o mesmo caminho. Mas a Jovem Pan não se curvou nem mesmo quando passamos pela censura durante o processo eleitoral aí, durante a eleição. A Jovem Pan podia ter se curvado e mesmo assim continuou firme. Te falo isso porque eu poderia estar na rua, uma cubana de direita. Quando isso, na história do país, você imaginaria? Nem eu poderia imaginar. E a Jovem Pan me deu espaço. É por isso que eu afirmo para vocês: a Jovem Pan não se transformou em comunista, porque se tivesse se transformado, a primeira pessoa a pedir demissão aqui seria eu. Vocês podem ter certeza que me conhece e acompanha nas redes sociais sabe disso. Então peço mais uma vez a vocês aqui: não caiam em fake news. Mudanças acontecem em todas as emissoras, em empresas, em qualquer trabalho. Você que trabalha em uma empresa, você sabe. Às vezes, infelizmente, acabamos perdendo profissionais excelentes. E sim, tivemos aí grandes perdas para a emissora. Mas outros nomes da direita estão vindo. E não só da direita, como da esquerda também. A Jovem Pan sempre prezou pelo bom debate, pelo debate igualitário. Tanto é que hoje a gente tem aqui, o Leonardo. Hoje sempre tivemos um contraponto. O Paulo, que de vez em quando se coloca como de direita, ou de esquerda. Sim, é isso. A gente tem diversidade. O mais importante é ter diversidade. Eu peço para as pessoas de direita que não fiquem igual os esquerdistas. As pessoas de direita, muitas eu vejo pedindo a cabeça de esquerdistas, e vocês assim se comportam como que vocês tanto combatem. A gente tem que combater com o bom combate. A gente tem que combater o inimigo com as nossas bandeiras, sendo fiel às nossas bandeiras e não descendo o nível para se igualar aos esquerdistas e ao jogo sujo que eles fazem.